Fala, meu irmão. Já, Bom dia, tudo bom? tudo bem. Hoje é um cenário novo aqui, dentro do carro. Deixa eu ver aqui. Hoje tá no carro aí. A hora que eu vi, eu falei: opa, cenário novo hoje, tá no carro. É, só E para aí, não deixar de fazer. Laurinha tá melhor, cara? Tá assim, cara. Foi Graças só, ela só tava chatinha mesmo. Você lembra que na live anterior a ela Deus. tava tossindo? Não Então, lembro. assim, na verdade foi a chatice mesmo. E aí depois foi pra escola, tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Mas não Deus. ia dar pra fazer, cara, porque ela ficou manhosa, sabe? Quando acorda manhosa, ela já, Sem chance. Já passei por isso. Faz tempo, mas já passei por isso. você sabe muito bem. Mas vamos lá, você tá bem? De fora aí tá tudo bem? Bem, graças a Deus, tudo jóia, tudo certinho, cara. Então vamos lá para mais um acordar, mais um dia de começar o dia agradecendo pela Com certeza. oportunidade. Tu quer começar, ô Marcão? Pode ir, cara, vai fundo. Tem eu não. Se você tem alguma Cara, coisa em mente, aí já manda bala. não, então, ontem eu tive uma gravação com uma maratonista que fez a primeira maratona, vai fazer a segunda e vai fazer tudo internacional. E eu não sei se é da essência dela porque eu não conheço, mas sabe assim, quando a pessoa é, ao falar transmite uma paz, uma luz, uma clareza. Eu até saí muito grato antes da gravação. E, cara, me mudou muitas coisas, assim, na forma de pensar, de falar. E aí na minha cabeça eu falei assim, cara, quando a pessoa é grata, quando a pessoa faz aquilo que gosta, aprende a viver processos, né? E aí foi uma das coisas que a gente falou. Tem muita gente, né? E muitas vezes eu me incluo nisso, me incluía nisso, da gente estar vivendo uma fase da vida no qual a única visão que a gente tem é para o resultado, né? Então, se tem um problema em casa, um problema em qualquer lugar, o nosso olhar já é resolver. Mas às vezes o já é resolver, se você não olhar exatamente o que aconteceu, o que causou, talvez você pule algumas etapas e não resolveu a fundo, né? Na verdade, você foi superficial. É tipo, a gente tá aqui conversando, não, mas beleza, Marcos, eu entendi, desculpa, tal, mas só que a gente não viveu aquele processo de entender o porquê que determinadas coisas aconteceram. E aí, por que eu trago isso para essa manhã, para essa live? Pô, tem tantos exemplos na vida, cara, e a gente, quando olha pro resultado final, às vezes até você consegue ter êxito, né, olhando, focando exatamente no resultado. Porém, você tem que atropelar algumas etapas, às vezes passar por cima até de valores, né? E quando você alcança ali o objetivo, fica um vazio, tipo, sabe, não te preenche. E aí é muito. Aí o esporte nisso ajuda muito, porque eu estava de frente com uma pessoa que corre melhor que eu, uma mulher, que corre melhor do que eu, tem mais forte que eu falo assim, ela corre mais forte, né? Mais rápida. E eu venho pela experiência, né? Pela quantidade de maratonas que fiz, pelos processos que tive que viver cada uma delas. E assim é também em outras áreas da nossa vida. Só que aí também tem um risco, que é uma das coisas que eu estava refletindo, é a comparação. Então, quando a gente compara, vou dar um exemplo do que a gente faz. Se as pessoas ficarem comparando, talvez ela perca um tempo comparando e não executando o que está simples, sabe? É como se estivesse colocando, ocupando um espaço daquilo que eu podia estar executando e ganhando um autoconhecimento sem precisar, não é que nem sem precisar, mas assim,
é como se eu quisesse extrair o conhecimento do Marcos só em comparar a minha vida com a do Marcos. Você entende? sim, Cara, eu posso olhar a vida do Marcos como um exemplo a ser seguido, algo que futuramente eu queira modular, sabe, assim, na minha vida, mas eu preciso executar algumas coisas, porque se eu ficar no campo da observação, da comparação, mora um perigo aí grande de eu não viver a presença que eu preciso, desse autoconhecimento, de conhecer os meus limites, de conhecer aonde são as minhas fragilidades, e é como se eu estivesse vivendo a vida do outro, e aí eu passo a não ter controle sobre a minha própria vida, exato. sabe? Então aí a gente foi conversando e tendo assim, eu fui tendo muitos insights, tanto é que a gente foi no final a gente falou assim, cara, ficou muitas coisas aqui que a gente podia falar, mas ia ficar muito longo o programa. Então essa reflexão de que viver processos é executar o que precisa ser feito, deixar de observar muito o que está externo, né? Porque eu já fui uma pessoa de ficar muito tempo na televisão, já fui uma pessoa de ficar muito tempo em joguinho de celular, já fui uma pessoa de muito tempo de ficar com a cabeça com hiperfoco em algo que não me agregue nada, né? Lógico que são fases, eu entendo tudo isso, mas tem muita gente que já passou, assim como eu e você, dessa fase, mas continua ainda num campo só da observação, só ali de deixa as coisas acontecerem, né? E o convite nessa reflexão é: olhe para dentro, agradeça pelo que você é hoje, dedique mais tempo olhando para você, né? Um olhar de observador, que nem você trouxe outro dia, né? De observar os seus pensamentos, qual caminho que eu consigo fazer mentalmente que seja diferente dos que eu tive até agora, dessas observações que não são as minhas, não são a minha, nenhuma dessas observações é a minha vida, é só observação. E qual é a vida que eu estou vivendo na oportunidade que eu tenho ao acordar, né? Qual a oportunidade que eu estou, qual a vida que eu estou vivendo na oportunidade que eu tenho de ir trabalhar. Ontem eu tive que pegar um lanche num drive e, cara, eu fui tão mal atendido, irmão, mas tão mal atendido, assim, a pessoa nem aí, cara, assim, uma pessoa nova, sabe? E tu fala assim, caramba, eu tenho que continuar fazendo a minha parte. Né? Na Bíblia fala que no livro de Elias ali, quando foram morrendo todos os seus entes queridos, a população, e ele o único ali a ser perseguido, e Deus falou com ele de que não, tem muitas pessoas que vão herdar, que são do bem, que precisa continuar, né? Então, assim, por mais que eu me depare com essa situação, serve para mim como um direcionamento que estou no caminho certo, sabe? Assim, eu sinto esse contentamento, essa gratidão de que consigo observar, consigo ali ter um pouco de piedade ali com aquele momento, não sei o que a pessoa está vivendo, e aí respeito, não concordo, né? Porque ela desperdiça uma oportunidade de repente de estar encontrando aí um novo rumo na vida, porque ela mesma se distanciou pela amargura que ela vive, né? Pela situação ali que eu não sei qual é, né? Então, fica aí essa reflexão para esse início de sábado. Cara, falou uma coisa de comparar, né? Eu cheguei a comentar aqui uma vez, eu estava assistindo uma aula no curso que eu estava fazendo, e o cara falou assim, e quem compara, para, né? Quem admira, mira. Isso gravou na minha mente. E assim, às vezes o fato de você comparar a pessoa, se comparar com a pessoa, você pode estar passando por um momento difícil, e você olha a pessoa e você fala assim, para aquela pessoa está muito bem, aquela pessoa não tem problema, aquela pessoa não está vivendo o que eu vivi. E você começa a se questionar né? Por que comigo, né, Deus? Por que para mim, né? Por que sou eu aqui e tal, né? E a outra pessoa tá tão bem. Mas a gente não sabe o que vai no interior das pessoas, né?
Uhum. principalmente hoje, quando a gente abre o celular, você começa a ver algumas coisas, as pessoas sempre procuram colocar os bons momentos, né? Ninguém vai colocar os maus momentos no celular, né? Os momentos infelizes. Então isso vai dando uma ideia de que ninguém tem problema, né? Ninguém tem. Mas, cara, no fundo todo mundo tem problema. E algumas pessoas deixam transparecer. Às vezes essa pessoa que está atendendo mal você está vivendo um momento, está vivendo um problema e ela não consegue lidar com aquilo, então ela transpassa isso, né? Ou às vezes não está satisfeita com aquilo que está fazendo, brigou com o chefe, a gente não sabe, né? Uma das grandes barreiras que nós temos para poder evoluir um pouquinho é a questão de ficar julgando, né? Nós julgamos aquilo que nós pensamos, nós julgamos aquilo que nós passamos, nós julgamos o momento que nós estamos vivendo, nós julgamos as outras pessoas. E o julgar é o nosso ego gritando, né? Então, é o nosso ego falando, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso é ruim, aquela pessoa é boa, aquela pessoa ali, tá vendo, tá tudo bem. Então, a gente, essa questão de julgar muito, né? Que a gente acaba entrando no ritmo, isso faz parte sem perceber, né? Você Uhum. fica julgando até o que você pensa, você julga, né? Então, isso faz com que gere essa comparação, né? Então, a gente aprende, a gente desenvolve essa questão de julgar na vida e nós começamos a comparar as situações. E aí a gente esquece. Porque eu lembro que uma vez, cara, eu estava conversando com uma pessoa e ela me contou uma história de que tinha uma pessoa, uma família, né? E estava com um filho muito doente. E o filho estava na cama, com muita febre, muito doente, enfim, muita dor. E naquela época, uma época mais antiga, né, se chamavam os médicos em casa. E aí, no Uhum. caso, chamaram o médico e o médico estava demorando para vir. E, e a pessoa começou a ficar muito tensa, muito irritada, muito nervosa. Cadê o médico? O médico não vem, o médico não chega, o médico ficou de vir até agora não chegou, e passava o tempo, o médico não chegava e tal. Até que o médico finalmente chegou. E aí o médico chegou, né, pediu desculpas pelo atraso, foi lá, tratou da criança, cuidou da criança, tudo. E nisso, os pais da criança que estava doente, né, julgando o médico, achando que poderia estar alguma coisa e tal, maltrataram ele, né, de certa forma, foram muito ríspidos com ele, né, questionaram o porquê da demora e etc. Tal. E no final das contas, depois do tratamento, né, a criança começou a melhorar, começou a passar dor e tudo mais, eles ainda foram questionar o médico, né? Poxa, mas a gente chamou você tanto tempo, você demorou tanto para vir aqui, né? Qual a causa dessa demora? Aí ele falou assim, me desculpa, mas eu demorei muito para sair porque eu estava no velório. Ah, você estava no velório? O que eu tenho a ver com isso? Tal. Você não tem nada a ver com isso, mas era o velório do meu filho. E eu deixei o velório do meu filho para poder vir atender vocês. Então, assim, às vezes a gente não sabe qual que é a realidade da pessoa, né? Então a gente acaba não tendo essa percepção. E pelo fato de julgar, pelo fato daquilo que a gente vai vendo, né, durante a vida, vai passando por algumas situações, ou até por alguma coisa que nós mesmos podemos fazer, né? Alguma atitude que nós podemos ter, nós julgamos o outro, que o outro teria uma atitude semelhante. Então, cara, essa questão da comparação, né, muitas vezes nos coloca nessa situação de julgar. Ah, tá vendo? Tá melhor do que eu, tá assim. E tudo, eu acho que assim, é uma questão de realmente como você falou, de autoconhecimento, de desenvolvimento, porque quando você aprende, né, os seus limites, as suas reações, quando você vive as suas emoções, né? Porque, cara, para que nós temos as emoções? As emoções elas são para ser sentidas, são para ser vividas, porque afinal de contas elas são alertas, né? Elas estão querendo mostrar alguma coisa para gente. Se eu estou feliz, a felicidade quer mostrar alguma coisa. Se eu estou triste, a tristeza quer mostrar outra coisa. Se eu estou com raiva, ela quer mostrar outra coisa. Então, quando a gente aprende a viver, a buscar a boa energia disso, né, que esse aprendizado, essa coisa, nós começamos a nos conhecer melhor, né?
A raiva, por exemplo, você pode ter um momento de raiva e acabar discutindo, né, com o familiar, com a esposa, com o filho, enfim. Mas, se você entender muitas vezes o porquê daquela raiva, né, eu estou vivendo essa raiva, o que, que essa raiva quer mostrar para mim, né? Você vai ver que depois, quando você entende, a raiva se dissolve, né? É muito o que o David Hawkins fala, né? Você sentir, ter um sentimento, você sentir aquele sentimento, não brigar com ele, não rejeitar aquele sentimento, né? Não ficar e você aprender com ele alguma coisa, você perceber com ele alguma coisa. Então, você no momento falou, né? Olhar para o interior. Eu acho que é isso, cara. A gente tem que olhar um pouquinho mais para nós, procurar entender o momento que nós estamos vivendo sem julgar, procurar entender a emoção que nós estamos trazendo à tona também, sem julgar isso, né? E quando olhar para o outro também, procurar enxergar no outro a pessoa que eu sou também. Porque o outro também tem todos os defeitos, as qualidades que eu tenho. Cada um tem a sua personalidade, uns traços mais acentuados de uma coisa ou de outra, mas somos todos seres humanos, somos todos sujeitos às mesmas coisas. Então, é procurar realmente olhar e entender um pouquinho o outro, cara. Eu acho que isso é muito importante, né, para a gente ter um conhecimento, desenvolver esse autoconhecimento, desenvolver essa evolução, né? E assim, às vezes o outro está tendo algum problema, está passando por alguma coisa, mas é dele, né? Não sou eu. É não pegar as coisas dos outros, né? É... Um amigo meu costumava dizer assim que a gente anda com uma caçambinha nas costas, né? E aí as pessoas vão jogando as coisas na caçamba. E se eu aceitar, cara, eu vou pegando e eu vou enchendo a minha caçamba. E a hora que eu vejo a minha caçamba tá tudo cheio de coisas dos outros, não minha. Então tem que ter um pouco esse discernimento também, né? O que, que é do Cícero, o que, que o Cícero precisa fazer, o que, que é meu, o que, que eu tenho que passar, o que, que é do fulano, do ciclano, né? E na medida do possível também procurar ajudar. Então acho que o acordar, né, da consciência é realmente começar a entender essas nuances da vida, né? Boa, boa. E permitir, né, essa transformação que vai Sim, ocorrer com o passar da entrega, né? Estou falando nem de idade, estou falando do quanto que eu me entrego para estar ali vivendo o presente, isso me evolui. Ontem, rapidamente, me veio a cabeça aqui, eu trabalho meio período e tem alguns outros concorrentes, né, do trabalho que trabalha normal. E aí como eu ia ter gravação, eu não tinha como ir para casa, tinha umas coisas para resolver. Eu aproveitei para almoçar com um grupo de colegas de profissão, né? Por mais que sejam de laboratórios diferentes, a gente troca muito, né? É uma oportunidade imensa falar da vida, também do trabalho. E em algum determinado momento, eu falei de servir, né? De cara, eu gosto muito de ajudar, porque em algum momento eu não sabia. Ninguém nasceu sabendo. Você aprendeu, né? Com alguém, buscando. E a todo momento que eu aprendo algo com alguém, para mim é como se fosse uma obrigação minha, e isso é a minha opinião, e eu, de certa forma, replicar isso. Quem vai ser agraciado com esse conhecimento, eu não tenho que escolher. A vida ela vai me apresentar. Só que ela apresenta de formas, caras, inusitadas. Eu lembro que eu trabalhava em outra empresa, aí saí para trabalhar na que eu trabalho hoje e tiveram um comentário infeliz, assim, sabe, enfim, comparação, sei lá o que que foi. E esse comentário chegou até mim e eu falei, cara, infelizmente é a opinião da pessoa, né? Eu sei quem eu sou, sei o que eu faço, eu sei como eu estou no momento. Infelizmente as pessoas têm uma necessidade de pôr o que ela é, o que está dentro dela, projetado em outras pessoas, sabe? Assim, esse sentimento que você consegue digerir, você joga em outra pessoa. E aí eu sei que da forma que falaram, poderia gerar uma grande confusão, porque mexia com caráter, sabe? É uma opinião assim que não é de se falar. É tipo assim, pô, cara, peça uma contratação aí para a empresa de vocês, sabe? E aí, o que que eu fiz, cara? Eu fui pontual, às vezes é um momento da pessoa, e em uma determinada oportunidade
várias outras oportunidades, a pessoa me pediu ajuda, sabe? Só que ela não sabe que eu sei. E o que eu fiz? Ajudei, cara. Tá certo. Ajudei porque eu, aquilo que ela falou, eu não tenho aquele sentimento que ela pôs e chegou até mim como uma oportunidade de olhar para aquilo e ficar embravecido, ficar bravo e tirar uma satisfação. Quem é você para falar assim? Ou, cara, eu sei que eu sou, pô. Pra que eu vou me esquentar com uma coisa que eu sei que não tem nada a ver com o que a pessoa falou? Continuo mirando, né, no meu objetivo e, claro, não desperdiçando a oportunidade de fazer, de ajudar, né, de servir. Aí é onde é o mais difícil, porque até na Bíblia fala sobre isso, né, cara? É fácil ajudar quem a gente ama, é fácil ajudar quem é nosso amigo, é fácil ajudar quem a gente conhece. É fácil ajudar quem nos ajuda. E agora, ajudar quem você não conhece, quem te fez mal, perdoar, né? Então, assim, estou longe de. Não estou falando aqui de perfeição, estou longe das coisas que eu ainda posso fazer, mas algumas atitudes eu me orgulho, sabe? Assim, que nem uma oportunidade como essa, de refletir. Ali a gente acabou até tendo um pouco de discórdia, porque, cara, eu também ajudo, mas eu ajudo quem merece. Então, assim, quem somos nós É isso aí, cara. É isso para aí. entender quem merece ou não, sabe? E É, assim, respeita a opinião da pessoa, porque às vezes a gente tomou tanta porrada na vida de ajudar e as pessoas serem ingratas, só que quando a pessoa é ingrata com aquilo que você fez pela pessoa, a sua parte você fez, pô, não tem a ver mais com você. E aí, porque a pessoa foi ingrata ou porque a pessoa usou de má fé, aí você vai deixar, vai perder a oportunidade de direcionar uma pessoa para fazer o que é certo, sabe? Então, é esse olhar que a gente precisa ter de gratidão pela nossa vida, de olhar para dentro e saber que as coisas podem ser melhor. Cada um pensar um pouquinho no bem, no outro, né? Volto a dizer, reforço, não sou o exemplo máximo nisso, mas é uma coisa que eu venho me dedicando cada vez mais e acontece essa mágica, né? Vamos colocar assim, porque eu cuido de mim. Em primeiro lugar, é um egoísmo bom que atinge outras pessoas. Não aquele egoísmo que afasta as pessoas, que machucam pessoas, mas é um egoísmo de você, cara, eu me cuido. Se você se cuidar, você também consegue. Eu me cuido. Se você se cuidar, você consegue amar mais os processos, as pessoas. Então, assim, é um trabalho e a gente vem nisso, tem que continuar nessa roda. é Mas isso é aí. isso, para não estender tanto, irmão, desculpa, mas é que veio a cabeça e a Imagina, gente tem coisas que imagina. às vezes se não falar agora não vou lembrar no outro dia e perdemos uma oportunidade. Mas tá certo, é isso aí. Então é isso, meu irmão. Vamos bater aquela nossa Bora. fotografia. Boa. Vamos lá. Amanhã às 6h01 estaremos de volta, se Deus quiser. Gratidão pela Se tua Deus vida. quiser. E até daqui a Gratidão. pouco, né? Até daqui a pouquinho, aquele cafezinho lá. Boa. Vou fazer meu treino aqui com o pessoal e na Opa, sequência vou só entregar um negócio que a Camila me pediu e a gente se encontra lá. bom treino para vocês, cara. Bom treino. Até mais tarde. Valeu, Valeu. irmão. Beijão Tchau, para tchau. todos. Tchau, tchau.